A grande tribulação. As calamidades que se abateram sobre a humanidade ao longo da história sempre ocorreram em maior ou menor grau na escala de sofrimento, mas está chegando uma que ultrapassará o máximo e quebrará tal escala. Ela é chamada de a grande tribulação. Na verdade, ela poderia ser chamada de a maior tribulação, pois nada se comparará a ela nem antes, nem depois. E é dela que iremos falar agora. A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui quem fala é o pastor Ricardo Ribeiro e juntos vamos estudar esse tema escatológico tremendo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar a mais pessoas a verdade da Santa Palavra de Deus sem mistura. Agora, vamos ao vídeo. A maioria dos cristãos já sabe desde o primeiro século de nossa história que a vida espiritual inclui passar por tribulações. O próprio Jesus foi muito honesto em avisar: no mundo tereis aflições, mas ele assegurou o bálsamo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mas tal aflição referida diz respeito ao sistema satânico a perseguir a igreja emergente, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, através dos seus agentes espalhados em governos anticristãos. E por isso, diz Paulo, que nossa luta é contra principados e potestades, isto é, demônios de nível superior e os subalternos. Neste caso, o Senhor nos poupou da graça, mas Ele sempre está conosco. Mas ao contrário, na grande tribulação de Deus, só haverá sua ira, juízos e flagelos. Mas vamos entender agora o que é a grande tribulação. A quem se destina? Quando começará e terminará? O que ocorrerá nela? Haverá salvação nela? A igreja passará por ela? O que é a grande tribulação? Será o período da história humana que concentrará os mais severos juízos de Deus sobre os que escolheram a vida do pecado e rebelião contra Ele, especialmente seu povo apóstata Israel, que rejeitou seu filho. No Antigo Testamento era profetizado pelos profetas como o dia do Senhor, o dia da angústia de Jacó, a ira do Cordeiro. Observe esses versículos abaixo. O grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias, capítulo 1, verso 14. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jeremias 30, verso 7. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. Jesus falou sobre a grande tribulação como um dos sinais do fim dos tempos. Vejamos: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Mateus 24, verso 21 e 22. Será um período que Deus entrará com seu juízo, pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos
queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo algum. Assevera o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1. A quem se destina a grande tribulação? Aos judeus que não creram em Jesus Cristo como Salvador, os gentios que não são judeus, que não são cristãos, são os pagãos, e aos cristãos infiéis e imprudentes que não foram arrebatados. Não é para a igreja. Na Bíblia encontramos diversos versículos mostrando que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Vejamos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Jesus também ensinou: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, verso 34 ao 36. Quando começará e terminará a grande tribulação? Terá início imediatamente após o arrebatamento da igreja e vai durar 1 semana, ou seja, 7 anos. É o cumprimento da 70ª semana de anos descrita pelo profeta Daniel no capítulo 9, verso 27 do seu livro. Jesus previu, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 29 ao 31. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, verso do 1º e o 2º. Paulo esclareceu como será esse ajuntamento dos escolhidos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 53. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não era ideia de Paulo. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, a gente não iremos na frente deles. Porque o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo, descerá do céu com alarido. Alarido aqui é o hebraico teruá, grito de guerra, e com voz de arcanjo, Miguel, o grande príncipe que defende Israel, e com a trombeta de Deus, o toque para juntar o povo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós,
Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17. A segunda volta de Jesus é dividida em duas partes. Na primeira, ele volta secretamente para os seus. É o início da grande tribulação. Na segunda parte, ele volta publicamente com os seus. É o fim da grande tribulação. Na primeira, quando um país está evacuando seus cidadãos em outro país contra o qual está prestes a entrar em guerra e bombardeá-lo. Arthur Blomfield, ele afirmava em seu livro O Futuro Glorioso do Planeta Terra, na página 185, quando as forças aliadas, durante a Segunda Guerra Mundial, estavam agrupadas na Inglaterra, prontas para invadir a França e a Alemanha, as forças alemãs sabiam que elas se encontravam ali. Sabiam que a invasão era iminente e percebiam os sinais da mesma, mas não sabiam o dia nem a hora, e assim foram apanhados de surpresa. Lembremos-nos de que as legiões de demônios sobre a Pérsia, hoje o Irã, impediram ao anjo Gabriel de chegar até Daniel, e só com a ajuda do arcanjo guerreiro Miguel, defensor da nação de Israel, foi possível atravessar aquela linha de resistência demoníaca, e isto prova que todo o inferno sentirá quando estiver prestes a ocorrer o arrebatamento, e se pudesse impedir, o faria. Mas será tudo tão rápido que não dará tempo. E as portas do inferno terão que ver, cheios de ódio, a igreja ser levada com Cristo para um lugar seguro, longe de sua ira. Se cumprido o que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Após isso, o caminho estará livre para o bombardeio dos juízos da ira de Deus sobre a humanidade que rejeitou o seu amor e preferiu servir a Satanás. As 70 semanas de Daniel. A linha do tempo da história sobre os eventos escatológicos, isto é, dos últimos dias, é entendida melhor quando analisamos as 70 semanas de Daniel. Ele foi preso ainda jovem, no ano 605 a.C., quando tinha por volta de 16 anos de idade, e levado para a Babilônia, com muitos outros hebreus, para servirem como escravos. A destruição do templo em Jerusalém ocorreu no ano 586 a.C. Contudo, Deus o exaltou e lhe pôs como primeiro-ministro do rei Nabucodonosor e de outros reis. Sua relação espiritual com Deus era muito profunda. Depois de passados 70 anos da escravidão dos hebreus naquela terra, ele descobre, através da profecia de Jeremias, capítulo 25, verso 11, que dizia: "E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas." Daniel, já com cerca de 86 anos de idade ou mais, passou a jejuar e orar por 21 dias, pedindo explicações a Deus do porquê não ter sido o seu povo liberto, se o tempo previsto havia chegado. O anjo Gabriel, desde o primeiro dia deste jejum, foi enviado a ele, mas hostes infernais que dominam o Irã, a antiga Pérsia, o impediram de passar, e só com a intervenção do arcanjo Miguel, ele conseguiu passar. Ao chegar, Gabriel descreve não somente o tempo da restauração da nação dos hebreus, mas uma linha de tempo de toda a história humana, com os principais eventos até sua redenção final.
Isto é, Daniel fez o mesmo que Apocalipse de João. Só que o Apocalipse fala dos eventos finais da história humana de uma forma mais detalhada. Bem, meus amados irmãos, a primeira parte desse estudo escatológico sobre a grande tribulação se encerra aqui. No próximo vídeo, nós teremos a segunda parte detalhando outros assuntos extremamente valiosos para o povo de Deus nesse fim de tempos que estamos vivendo. Que Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Fica conosco no próximo vídeo, aguarde, divulgue esse trabalho para alcançar mais vidas com a pura, verdadeira e genuína Palavra de Deus. Forte abraço do pastor Ricardo Ribeiro. Apoie nosso canal, divulgue. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.